noite, Cíntia, Dona Daci, Isa. Boa noite, Ney, sejam bem-vindos. Boa noite, Neide. Boa noite, Clara. Deixa eu arrumar aqui. Boa noite, Jairo. Seja bem-vindo. Deixa eu só ver o nosso palestrante dessa noite. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Boa noite, André. Seja bem-vindo. Nosso palestrante chegou. Deixa eu convidar ele aqui. Boa noite, Luana. Boa noite, Dona Áurea. Boa noite, Betinha. Aqui. Cadê o nosso palestrante? Aqui. Olá, tudo bem? Boa noite, André. Tudo bom? Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo certo? Tem algum problema eu botar deitado? Não, só que se você botar, eu também eu viro o meu para ficarmos os dois, para não ficar um de... É por causa do fone, senão não fica em pé aqui. Pode ser. Então vira para que lado você vai virar? Aqui. Pronto. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aqui, vamos lá, a Edna entrou, Oswaldo entrou, boa noite para vocês. Deixa eu baixar aqui o volume e vou fazer a leitura do Evangelho. Enquanto isso, os nossos irmãos vão chegando para nos acompanhar. Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada
e esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contando que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, dourada quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora, que tiranos domésticos fazem sofrer sua família e seu subordinado, o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram, alhures não se atrevendo a usar da autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir. Sua vaidade alegra-se do poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que nos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo, e na intimidade ele sabe aliar que pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Fazer a nossa prece. Vamos, neste instante, levar o nosso pensamento ao Pai Maior, rogar a tua proteção e as tuas bênçãos nessa noite. Que os nossos irmãos do Centro Espírita Obreiros da Luz possam, nesse instante, intuir o nosso irmão André, para que ele nos traga a mensagem desta noite e que possamos ter o entendimento e a sabedoria de colocar em prática. Desta maneira, com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, iniciaremos a nossa palestra desta noite dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, ó Pai, as nossas dívidas, na medida em que soubermos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática e do cultivo de todo mal, que assim seja. Então, mais uma vez, nosso amigo André, seja muito bem-vindo nas nossas doutrinárias online do Centro Espírita Obreiros da Luz. E a palavra é toda sua. Estamos aqui todos ouvidos para aprender um pouquinho com você. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao CEOL e ao nosso irmão Aveli. Aveli Modesto. De modesto ele não tem nada, viu? Exatamente. Mas aí aqui estamos para justamente tentar ajudar um pouco dentro do que a literatura espírita nos traz, né? Que nada nos pertence. A gente fala o que a gente aprende dentro da doutrina, então nada nos pertence. A visão geral da doutrina. O tempo não dá nem para falar, nem 10% da doutrina, essa maravilhosa doutrina que nos esclarece e nos coloca diante da vida de uma forma diferenciada. E, inclusive, como tem na própria doutrina, né? A quem é mais dado, a mais será cobrado. Então, nós temos que ter muita atenção a isso. E também esse tema que a senhora leu aí, né? Que é muito importante, que é o que está acontecendo muito na sociedade, né? A afabilidade e a doçura, a falta dessa verdadeira afabilidade e dessa verdadeira doçura que as pessoas confundem, né? Com aquele abracinho, com aquele beijinho, com aquele bonito, linda.
Não é isso. Com as palmas, né? Com as Né? curtidas. Não é isso. A gente tem que estar muito atento, porque o espírito é aquele que interage na realidade com a doutrina. Né? Aquele que tenta aparentar ser afável e ser doce na concepção da palavra da doutrina. Então, fazendo um preâmbulo sobre o tema, todos nós sabemos que aconteceu o Big Bang no universo, né? E com esse Big Bang, o planeta Terra foi formado. E esse planeta Terra foi formado e houve evolução, né, das questões naturais do mineral, do vegetal, do animal. E a partir da questão do animal, houve a bifurcação, né, do macaco. Não que tenhamos sido macaco, mas houve uma bifurcação. E daí surgindo a espécie humana, o homem. Porque do mineral até o animal foi construído um princípio psíquico, não inteligente, psíquico, através das sensações, do dia a dia, do que esse ser. Porque tudo tem vida. Tudo tem vida. Então foram somatizando as sensações, as percepções, né? Porque o mineral, ele sente o frio, não sente como nós sentimos, mas existe um princípio psíquico ali no mineral que começa a sentir o calor, o frio, as intempéries da natureza. E depois de bilhões e bilhões de anos, surgiu o vegetal. E da mesma forma também foi acumulando, foi vivenciando as intempéries, os momentos do dia a dia daquele vegetal, até se transformar, depois de bilhões e bilhões de anos, em animal. E depois de bilhões e bilhões de anos, com esse princípio psíquico, acontecendo a bifurcação, aí vem a questão do ser pensante, porque o livre-arbítrio, ele é imperativo, a inteligência, aí é no homem. Então, somatiza o princípio psíquico ao princípio espiritual, que é o ser pensante. E aí a vida segue. A vida segue. Fomos criados simples e ignorantes. Como Jesus mesmo disse, semeie e colha obrigatoriamente o fruto da tua semeadura. E nos disse também que nós somos luz. Só que com essa semeadura nós nos enganamos muito. Nós nos enganamos muito por necessidade evolutiva, por ignorância, que nós éramos ignorantes, mas muitos também não se enganaram porque nós nos enganamos. Eu me enganei, tanto me enganei que estou na carne em 2021. E carne denota estado animal. Nós saímos do estado quadrúpede e estamos no estado bípede. Houve uma evolução assustadora, mas nós temos ainda que caminhar com dificuldades que não são nossas, mas estão conosco, e que faz-se necessária na nossa evolução, porque existem duas chagas na humanidade do ser pensante, que é o orgulho e a vaidade. E esse orgulho e a vaidade precisa ser combatido por nós mesmos. Mas nós não fomos criados nem orgulhosos, nem vaidosos. Mas devido às caminhadas que nós fomos absorvendo os caminhos distorcidos do que Jesus nos propôs, claro que Jesus veio muito depois, mas na realidade
ele veio justamente para reajustar essa questão aí, botar no torno mecânico para fazer um alinhamento ou um realinhamento. Quando o planeta foi criado, voltando um pouco, muitos seres, muitos não, todos os seres foram encarnados na Terra. Com o passar do tempo, com o desencarne dos seres pensantes, aconteceram o quê? A reencarnação. Então, se no livro dos Espíritos está lá o objetivo da encarnação e o objetivo da reencarnação, que é de fundamental importância lermos, estudarmos e entendermos. Porque se houve a encarnação é porque é a primeira vez. Se houve a reencarnação, é a segunda ou demais vezes. Então, tem lá no livro dos Espíritos essa questão. Quando o planeta foi criado, nós encarnamos no planeta Terra. Sim, mas nós estávamos aonde? Se não existia o planeta Terra. Né? Então, nós temos que observar que nós, espíritos, estávamos em algum lugar. Mas como a própria mensagem do Cristo nos diz que a casa do Pai existem várias moradas, dentro desse raciocínio lógico, nós estávamos aonde? Em uma das casas do Pai. E se nós encarnamos aqui na Terra por necessidade evolutiva, quer dizer que nós nos enganamos em alguma vez. Em outra casa do Pai. Foi nos dado o direito de encarnar aqui e encarnamos, como nossos irmãos campelinos encarnaram no planeta Terra. Porque o Capela já estava em processo de adiantamento moral, já tinha atingido o adiantamento intelectual e faltava o adiantamento moral. Então, vieram para cá, muitos que ainda tem muitos que vivem ainda conosco, muitos já partiram novamente para a Capela, porque aqui na Terra desenvolveu a questão moral para poder se juntar novamente aos seus confrades, vamos dizer assim, aos seus patrícios, aos seus irmãos lá de Capela. Porque Capela seguiu a trajetória natural, como o planeta Terra também está seguindo. Nós aqui pensamos que não está seguindo, a pandemia está aí. E ao meu ver particular, é uma das ferramentas divinas na questão da transição planetária. Tem muita gente que acha que não, tem outros que acham que sim. Mas eu acho, André, acho que sim. É uma das ferramentas da transição para que as pessoas possam modificar os seus hábitos, eliminar viciações e caminhar. Né? Então, na realidade, tudo faz parte da natureza evolutiva. Assim como nós, mineral, vegetal, animal e hominal. E aí seguimos como ser pensante, como foi dito, se enganando, aprendendo, ficando mais experientes, como nós estamos hoje. Se formos olhar o nosso passado, nós vamos ter vergonha. Mas também, se formos medir o que fazíamos e o que estamos fazendo, é bem diferente. Então, evoluímos. Temos muito a evoluir, sim. É que nem, vamos dizer assim, que o primitivo para a gente e da gente para o angelical, ou ainda maior, ainda mais distante ainda. Então, precisamos acordar para a realidade da vida. E aí apareceram os profetas, né? Veio Moisés com as leis, os 10 mandamentos, que foi através da mediunidade, onde vamos falar daqui a pouco, que recebeu os 10 mandamentos e criou a própria lei, devido à ignorância que nós tínhamos naquela época, ela era muito imperativa. E devido a esse imperativo da nossa ignorância, ele criou as próprias leis, as leis mosaicas, olho por olho, dente por dente, para criar o quê? O temor. E, às vezes, entra alguma coisa na tela, porque é celular, né? Então, entra mensagens, mas aí eu fecho.
Então Moisés criou as próprias leis justamente para controlar. Já que as pessoas, nós provavelmente estávamos lá, não sei, provavelmente sim, como nós não atendíamos às leis de Deus, os 10 mandamentos, ele criou aquelas leis justamente para colocar uma rédea, que tem nem na carroça, para o animal parar. Então ele criou aquelas leis justamente para nos criar temor e, de alguma forma, surgiu o efeito. E logo depois, de alguns milhões de anos, veio quem? Jesus. Jesus veio com amorosidade, com todas aquelas qualidades, as virtudes dele, que só tinha virtude, só tem virtude, e nos mostrou o caminho, dizendo que ele era e é o caminho, a verdade e a vida, e que era e é o modelo e guia da humanidade, o enviado do Pai. Porque Jesus, ele foi enviado do Pai. Quem é o Pai? É meu pai biológico que desencarnou? Não. É o Pai, o Senhor, o Criador de tudo e de todos. O princípio inteligente, a causa primária de todas as coisas. Porque tudo tem Deus. O mineral lá atrás que eu falei, tem Deus, o átomo, que é o éter divino. Tudo tem Deus. Se verificarmos os componentes do nosso corpo biológico, tem no mineral. Então a gente tem que entender, dentro das nossas limitações, Deus. Deus com D maiúsculo. Dentro das nossas limitações, porque nós não temos condições de entender Deus ainda. E lá no próprio livro dos Espíritos tem lá. Se a gente tentar entrar no labirinto para entender Deus, a gente vai se perder. Então Jesus veio e, além dele trazer as mensagens, ele trouxe uma questão muito importante para o ser. Porque não basta falar como eu estou falando aqui. Nós temos que dar o exemplo. E ele deu o exemplo vivificado da lei do amor que o Pai deu direito a ele de nos trazer. E ele seguiu com os dilemas da vida dele, já sabendo de tudo, ele já sabia de tudo o que iria acontecer com ele, e dava mensagem através de parábolas. Tem até uma mensagem no Evangelho que diz assim: não coloqueis o candeeiro sob embaixo, sob o alqueire, mas sim sobre o móvel. Aí muitos dizem assim: mas Jesus não falou para todos, porque falava por parábolas, só falava para os inteligentes. E muitos que tinham na época intelecto não entendiam nada do que ele dizia. E tinha muitos que não tinham intelecto nenhum e que entendia. Porque já eram seres que já tinham a semente latente do amor no coração, de entender o que ele estava falando. Mas ele também disse ele colocou um fator muito importante. Ele disse que viria, porque houve a primeira revelação, que foi Moisés, ele foi a segunda, o Cristo, e que viria a terceira revelação, que iria rasgar o véu para poder clarear tudo o que ele teria dito naquela época. E quem é a terceira revelação? É a doutrina dos Espíritos. Porque ela não é a dona da verdade, mas ela tem uma qualidade preponderante entre todas as outras religiões, seitas, filosofias, seja o caminho que queiramos dar, ou interpretações, ou entendimento, que é o princípio da universalidade. A doutrina espírita não foi trazida pelo homem. O homem é falível, como o seu Emmanuel mesmo diz no Pão Nosso, eu não me lembro se é Pão Nosso, no Fonte Viva, no livro Fonte Viva, que diz que não podemos desejar que as instituições sejam infalíveis se os homens que as dirigem são falíveis.
verdade. Então, ele deixou esse legado dizendo de que haveria de vir uma revelação, que seria a terceira, para esclarecer tudo o que ele tinha colocado, que não tínhamos entendido. Por quê? Porque nós éramos muito ignorantes e ainda somos. Possa ser que não sejamos tão ignorantes como no passado, mas somos muito teimosos. Ainda temos muito orgulho, muita vaidade, muita prepotência, muito sexo carnal, desvairado. Nós temos muito ter. E tudo isso faz com que a gente se prejudique na evolução. Então a doutrina espírita apareceu. Mas a doutrina espírita não apareceu somente na época de Jesus. Ela apareceu de uma forma organizada. Ela apareceu de uma forma concatenada, criteriosa, estudada. Por quem? Por seu Allan Kardec. Mas os fatos mediúnicos já aconteciam anteriormente. Desde o tempo das cavernas, o próprio Moisés teve o fenômeno mediúnico quando recebeu os 10 mandamentos. Os homens na caverna, quando iam dormir, se assombravam com as almas, vamos dizer assim, com os espíritos que apareciam. O que é que eles faziam? Na porta da caverna, eles botavam um toco de madeira com um crânio na frente. Para quê? Para amedrontar os espíritos. Então, eles já sabiam de que existia comunicação entre os dois mundos. Porque comunicação não precisa ser só verbal ou escrita, não. Comunicação pode ser feita também através de toque, de sugestões auditivas, visuais. Então já acontecia. Porque foi colocado no início aqui de que nós estávamos, na época quando o planeta foi criado, em outros planetas. Então, como é que se sucede essa questão de planeta para planeta? É da carne, como o homem está indo lá para Marte, que o meu modo de ver pode ser até tratado por alguns como ignorância, mas para mim não é. Tanto não é que eu estou colocando. A fraternidade universal será atingida quando o espírito evoluir moralmente. Porque a carne não evolui para lugar nenhum. A carne sai do útero biológico pequeno e vai crescendo, como eu estou com 1,78 m, crescendo para frente com a barriga, ou para trás ou por lado. E essa carne, ela não tem condições de habitar outros planetas, a não ser que o planeta tenha a mesma energia do planeta Terra. Porque cada planeta, dentro dos estudos que fazemos, cada planeta tem a sua energia, os seus componentes. Tanto sim, que no próprio Livro dos Espíritos, fala sobre a questão da encarnação, da reencarnação, com a questão do perispírito. E cada perispírito ele é formado de acordo com a necessidade evolutiva do ser pensante, que é o espírito, mais os componentes do planeta. Porque senão não tem como formar o perispírito. Não tem como. Então nós reencarnamos no planeta Terra por necessidade evolutiva minha, espírito, não a carne que está aparecendo aí na tela do celular, mas minha, espírito, quem está pensando é o espírito, quem está processando tudo é o cérebro processando, mas o ser pensante é espírito. E esse espírito vai evoluindo. Então, o planeta Terra é uma das casas do Pai. Então, a mediunidade se deu e se dá há muito tempo, porque o espírito sempre existiu. O espírito não começou a existir a partir do momento que o planeta Terra foi construído no Big Bang. Não foi. Ele já existia. Tanto sim que eu sou espírito aqui encarnado e eu sei disso. Não tenho crença porque crença se modifica. Eu creio em Deus, eu creio e daqui a pouco vem outro com outra sugestão e eu tiro aquela crença que eu tinha e passo a crer no outro. Não, eu não creio. Eu sei. Eu sei que eu sou espírito. Eu sei que meu corpo vai para debaixo da terra. Porque é uma sequência natural da ordem natural da vida. Então,
a doutrina espírita veio justamente para nos esclarecer o que Jesus não esclareceu através da palavra dele. Mas ele deixou um legado muito importante, como eu disse, a respeito dos comportamentos, dos exemplos vivificados por ele. Então é muito importante que a gente veja isso. E a doutrina espírita, que já existia essa questão dos fenômenos, por ser uma doutrina universal, como eu disse, não foi trazido pelos homens, tem essa base da universalidade justamente para nos dar segurança. Porque não ficou circunscrito a um médium, a uma casa espírita ou qualquer outro ponto. Não. Universal por quê? Porque seu Kardec, quando começou a estudar a doutrina espírita, ele verificou de que tinha necessidade de comparar as informações. Ele mesmo mandou várias perguntas para vários países na época, justamente para ver se existia veracidade nas informações. E aconteceram. Porque hoje em dia eu posso ligar através desse celular que eu estou utilizando agora lá para a China, falar com algum chinês, se eu souber falar a língua chinesa, o mandarim, se eu não me engano. E aí eu posso me comunicar, olha, diga tal coisa nessa resposta que estão lhe perguntando aí. Fale assim, 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 ponto por ponto, tá certo? Tá. Mas na época não tinha nada disso. Porque era o espírito, ele pode estar aqui, como pode estar em outro ambiente, e ele tem os próprios irmãos que fazem parte da pleiade deles. Então as informações eram as mesmas. A doutrina espírita começou a ser pesquisada, estudada, porque começaram a surgir na América, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, na cidade de Harvard, alguns fenômenos mediúnicos. Que nada de... eu estou dizendo fenômeno, porque na época era fenômeno. Fenômeno é uma coisa que a gente não conhece. Hoje em dia a gente conhece. Então não trata-se mais para nós de fenômeno. Fenômeno é alguém que não conhece aquilo e começa a ver. Então para ele é um fenômeno, é uma coisa fora do normal. Para nós que já sabemos, trabalhamos em mediúnicas, né, estudamos, isso daí não é mais fenômeno para a gente. É uma coisa natural para nós. Uma coisa habitual. Então aconteceram lá nos Estados Unidos alguns fenômenos com as irmãs Fox. E logo em seguida começaram a acontecer também. Porque lá acontecia o quê? Acontecia objetos sendo atiçados nas paredes, criando fogo, incêndio, sem ter nenhuma causa, como, por exemplo, um sofá. O sofá começar a pegar fogo, um exemplo, né? As paredes começar a sair fogo, né? Objetos sendo atiçados. E aí começaram, depois de algum tempo, a aparecer esses mesmos fenômenos lá na Europa. E aconteceu lá na França, em Lyon, se eu não me engano. Aconteceram os primeiros fenômenos lá. E seu Kardec, por ser bastante estudioso, ele fazia parte do grupo de Pestalozzi, que era a educação da época, era o ponte da educação. O sistema Pestalozzi, que até pouco tempo tinha no Brasil, aqui na Bahia mesmo tinha. Tinha algumas escolas, não sei se continua tendo, é o sistema Pestalozzi. E ele fazia parte desse grupo de estudo de professores do grupo Pestalozzi. E ele foi chamado por ser também magnetizador. E aí, quando ele chegou lá, ele começou a verificar mesas se movimentando, subindo, descendo. Ele pegou e disse de que aquilo dali era apenas magnetismo humano. Porque se a pessoa, ou se as pessoas têm o magnetismo alterado, vamos dizer assim, ele consegue mover algum móvel. Ele consegue. E aí ele começou a verificar aquilo e disse, não, não é magnetismo, fora. Só que logo após,
Ele foi chamado novamente porque começaram a acontecer alguns sinais diferentes daquele só de levantar a mesa. Aí ele voltou e disse, se existe inteligência atrás disso tudo, existe vida. Se existe vida, cabe o estudo. E aí, como ele era um ser muito inteligente, vamos dizer assim, um cientista, ele não era cientista, mas vamos dizer na nossa linguagem, um cientista do estudo, ele começou a estudar a questão dos fenômenos que estavam acontecendo. Então, ele começou a estudar a questão dos toques. Ele começou a estudar a questão do alfabeto, através do alfabeto, dos toques. Da questão da escrita direta. O que é uma escrita direta? Onde não tem caneta, não tem pena, não tem nada. Você pega um papel, bota dentro de uma gaveta, fecha a gaveta, pega o papel e tem lá o papel escrito alguma coisa. É uma escrita direta. Então ele começou a estudar isso e disse, não. Aí ele começou a questão da pancada na parede. Um toque sim, 2 toques não. André está de camisa azul, aí o espírito chegava e dava um toque na parede, sim. Aí ele perguntava, André está de camisa vermelha? Aí o espírito respondia, 2 toques, não. Também criou a questão do alfabeto, formando, através do alfabeto que era colocado sobre a mesa, o alfabeto, e existia a indicação das letras para formar palavras e frases, e até textos. A mesa foi construída uma mesa pequena, por causa do tamanho da mesa, e na ponta do pé dessa mesa foi colocada uma caneta, um lápis amarrado, e essa mesa escrevia no papel a resposta do que estava sendo perguntado. Então ele verificou de que realmente tinha vida, se tinha inteligência para responder com inteligência, porque se ele faz uma pergunta, a pessoa responde conforme a questão da resposta exata, camisa azul, é porque o ser que está respondendo tem de alguma forma inteligência. Se é bom ou mal, isso daí indifere. Porque tem muitos intelectos na maldade que está no plano espiritual. Porque moral indifere de intelectualidade. Muito. Às vezes a pessoa tem o intelecto, mas tem a maldade. Às vezes não tem nenhum intelecto, mas tem a morosidade no coração. Então daí ele começou a estudar através dessas respostas, o contato direto com os espíritos, o espírito de verdade, que na minha opinião foi Jesus, o espírito de verdade. Tem muitos que dizem que não, mas para mim, eu não digo que a doutrina que esteja dizendo. Dentro do que eu li, dentro do que eu captei, para mim foi Jesus. E ele muito criterioso, muito inteligente, intelectualmente, bastante adiantado. Inclusive, a França, na época, era a época do iluminismo. Os homens sábios da Terra. Os sábios da Terra estavam na França. E ele tinha um nome a zelar. Tanto que ele mudou o nome dele para Allan Kardec. E aí criou essa santa doutrina que tem que ser respeitada santamente e praticada santamente. Codificou a doutrina através das respostas dos espíritos bondosos. Foi alertado sobre as dificuldades que ele encontraria no caminho dele, as traições, as maldades, os percalços, os problemas, mas ele não enfraqueceu. Ele cada vez mais ele se fortalecia, na verdade. Cada vez mais ele se fortalecia. Porque ele também já estava preparado, né? Deus não ia escolher se ele não tivesse preparado. Agora, ele poderia ter falido. Ele poderia ter falido e já tinha seu Leon Denis, como dizem, já estava preparado para assumir o lugar dele, caso ele titubeasse. Mas ele não titubeou, não. Ele foi austero, verdadeiro, não traiu o que foi colocado,
teimoso certas horas, mas ele foi alertado. E no próprio livro dos Espíritos, tem lá, após a resposta dos Espíritos, né, tem algumas questões, não em todas, tem a posição dele. Porque ele teve o direito de colocar a interpretação dele dentro do que ele estava recebendo e dentro do que ele entendia, porque, como eu disse, ele era um ser já preparado. E que não veio nada de encontro ao que os Espíritos disseram. Mas ele falou dentro do palavreado humano, porque os próprios Espíritos disseram que o nosso vocabulário era tão pobre que teríamos que primeiro nos entender quanto à origem, ao significado das palavras. E aí foi criada essa santa doutrina que tem que ser praticada santamente. E aí surgiram 5 livros. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E ainda deixou um manuscrito, que foi a Obras Póstumas. Dentre tantas outras obras que ele também escreveu. Mas esses 5 livros, mais Obras Póstumas, e também teve o que é o Espiritismo. Porque a pessoa, quando chega em uma casa espírita, tem muitos que dizem, vai estudar o Livro dos Espíritos. Não é bem assim. Às vezes a pessoa não está preparada para entender. Ela pode até não entender e fugir. Então tem um livro, uma cartilha, eu chamo de cartilha, o que é o Espiritismo. Ali que a pessoa pode definir ali se quer seguir a doutrina espírita ou não. Porque as pessoas, a grande maioria, chegam com processos muito difíceis no centro espírita, perdidos, atordoados, e aí as pessoas dizem, você é médium. Ninguém tem moral para dizer isso, para com isso. Vamos ser mais realistas, vamos ser responsáveis. E você é médium, precisa trabalhar, precisa para mediúnica. E está cheio de obsessor. A pessoa que diz isso é que está precisando de um tratamento sério de desobsessão. Eu fui muitos anos lá no Paulo Estevam, atendente fraterno, e quando vinha o atendente, porque eu fui em centro espírita, me disseram que eu estou obsidiado, porque meu obsessor não deixa eu dormir, isso, aquilo, outro, um bocado de coisa, eu ficava ouvindo e dizia, olha, a senhora vai lá, ou então o senhor, vai lá onde a senhora veio. E disse que a pessoa que disse isso, diga a ele que está precisando de um tratamento desobsessivo. Porque se ele está dizendo isso, é porque ele está em desequilíbrio, ou então ele é bastante ignorante quanto à doutrina. Nós não temos condições de dizer isso. Quem tem que dizer quem é médium é a própria pessoa. Nós podemos definir alguns parâmetros, alguns sintomas da mediunidade para a gente poder verificar, não dizer a pessoa. Porque os mesmos sintomas da mediunidade o depressivo tem. E às vezes não é médium ostensivo, às vezes é da depressão. Às vezes é médium e as pessoas estão dizendo que é depressivo. Então temos que estar bastante preparados justamente para atender. E esse livro, que é o Espiritismo, vai dar, como cartilha, em minha opinião, vai dar uma visão à pessoa para que ela possa entender o que é a doutrina espírita e realmente verificar se ela quer ou não seguir na doutrina espírita. É que nem os grupos de ERG nas casas espíritas e depois os mediúnicos. A pessoa não tem obrigatoriedade de ser médium dentro de uma casa espírita porque fez o estudo do mediúnico. Ele vai optar. No caminho da luz que a gente trabalha e dirige, com a diretoria, a pessoa passa pelos 3 ERGs, depois mediúnico 1, mediúnico 2, tudo opcional. E durante o mediúnico 2 ele tem estágio dentro da sala mediúnica, a Veli sabe disso, durante o curso, para ele ver que nem um estagiário vai lá para a empresa do polo petroquímico para ver como é que se trabalha em um escritório, como é que se trabalha hoje em dia com computador. Em minha época era arquivo manual.
A pessoa vai como estagiário para aprender o sistema da empresa, para verificar. Nós colocamos o pretendente médio, se tiver condições de exercer a mediunidade, justamente como estagiário, durante um período do curso, que geralmente leva 8 meses. E após esse estágio mediúnico, ele começa a fazer, se ele quiser, o laboratório mediúnico, para, através das percepções dos dirigentes da mediúnica, poder detectar como é o comportamento da pessoa na área mediúnica. E isso e aquilo outro. Né? Aqui não é para falar sobre mediunidade, só estou fazendo, abrindo um leque. Então, na realidade, as casas espíritas têm que estarem preparadas justamente para atender essa demanda, justamente nesse momento. Quando passar essa pandemia, não sei se vai passar tão cedo, tomara que sim, mas como é processo, minha opinião, da transição, logo após virão outros processos, que a pessoa possa ser acompanhada com amorosidade, com conhecimento técnico dentro da doutrina, para ela não sofrer. O bom senso. Né? Então, na realidade, esses 5 livros, voltando, os 5 livros básicos da doutrina. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, tem as perguntas e as respostas, as perguntas elaboradas. Eu creio que até através de inspiração do próprio mundo espiritual, também através de seu Kardec, elaborando as perguntas, né, e todas elas de uma forma muito clara, muito objetiva e muito inteligente. Agora, os céticos não tem como entender, porque já vai logo com a maldade de não querer entender. Porque nós também no passado não queríamos entender. Hoje em dia nós estamos trabalhando na doutrina, estudando a doutrina, mas no passado também não queríamos. Nem aqui, nem acolá. Então cada um tem o seu momento, nós temos que respeitar. Não temos que impor o outro o que nós achamos de bom para nós. Foi como o seu próprio Kardec disse, você tem religião? Tenho. Está feliz? Tenho. Estou. Então fique nela. Está encontrando a resposta? Estou. Então fique nela. Não tem, quer vir, venha. Então a doutrina dos Espíritos, através desse livro dos Espíritos, nos abre um horizonte muito grande. E os princípios da doutrina espírita é o quê? A imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e sua relação com os homens, a vida presente, a vida moral, a vida futura e o porvir da humanidade. São princípios básicos da doutrina. Tudo da doutrina está baseado nesses princípios que foram ditos. A imortalidade da alma, a existência do espírito, suas relações com os homens, a vida presente, a vida moral, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. Isso daí é a base da doutrina. Está lá na primeira página do Livro dos Espíritos. Princípios da doutrina. E que tem muitos que não sabem. Tem muitos que entram na casa espírita, começam a trabalhar, começam a estudar, começam a fazer isso, aquilo, outro. Você chega em um grupo de estudo, você chega em uma plateia, pergunta, ninguém sabe, não. Sabe que tem o Livro dos Espíritos, sabe que tem o Livro dos Médiuns, sabe que tem o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênesis, obras póstumas, as obras complementares, mas não sabem os princípios. Um engenheiro, para construir um prédio, uma casa, ele tem que saber os princípios da arquitetura. Um médico tem que saber os princípios da biologia. Ele tem que saber os princípios da medicina. E nós, espíritas, temos que entender um por um, para nos basearmos para ver o que é realmente. O que é a imortalidade da alma? O que é a natureza dos espíritos? O que é as relações dele com os homens? Que é a mediunidade. O que é a vida futura, a vida presente? É o que nós estamos vivenciando. Quais são as leis morais que constam nesse livro maravilhoso, que é o Livro dos Espíritos? As leis naturais.
O que é a vida futura é o que nós plantamos através das nossas ações, as nossas dificuldades de vidas passadas, dessa própria vida, e o porvir da humanidade, que é o nosso sucesso, porque é a nossa evolução. Então o livro dos Espíritos está aí. Aí tem o livro dos Médiuns, que é a base da mediunidade, ou seja, a inter-relação entre os dois mundos, o mundo corpóreo, que somos nós, na carne, eu, espírito, no mundo corpóreo, biológico, matéria densa, e o mundo incorpóreo, que é o espírito, sem nada disso. Então, o livro dos Médiuns é que deve ser estudado para as pessoas que têm interesse de estudar a doutrina espírita no âmbito da mediunidade, claro e sim, e com necessidade das obras sérias dentro da área mediúnica. Seu Filomeno de Miranda, seu Emmanuel, seu André Luiz, né? Dona Ivone Pereira e tantos outros. Quer falar alguma coisa? Sim. É que nós estamos encaminhando para os nossos últimos 10 minutos, tá? Só para deixar mais tranquilo. Certo. E depois vem o quê? Vem o Evangelho, que é o Novo Testamento dentro de uma visão espiritual, né? Que é a base do que nós temos que ler diariamente, quando acordarmos, quando formos dormir. Se possível, nada como dogma. A doutrina espírita não tem dogma. O dogma que a doutrina espírita tem não é imposto. Ah, você tem que fazer, senão você vai ser colocado para fora. Não. Tem o céu e inferno, que expõe de uma forma muito clara que não existe céu e inferno, que é o céu e inferno, na realidade, é o nosso estado de consciência. Se eu estou bem, eu estou no céu. Se eu estou mal, eu estou no inferno. Então depende de mim. Conhece-te a ti mesmo. Foi isso que ele disse. E tem a Gênese, né, que é o início de tudo. A questão orgânica, biológica, espiritual, tudo está lá. A Gênese mosaica, espiritual, tem tudo. E tem as obras póstumas também, que é um livro maravilhoso. Então a doutrina espírita é que nos dá paz. No dia a dia, quando a gente vai cometer alguma coisa errada, algum pensamento, quem estuda, quem realmente está propenso a se modificar, porque todos nós somos iguais, um em uma esfera, outro em outra, é melhor porque tudo é relativo, absoluto, só Deus. Por isso que diz lá sobre a questão da indulgência, do não julgar, devemos observar. Então é isso. Agora, nesses minutos finais, eu queria colocar uma questão muito importante, que é justamente sobre o conteúdo da doutrina para o nosso dia a dia, que é a nossa mudança interior. Porque eu não posso dizer que eu sou cristão, que eu sou espírita, é uma questão de justiça social, concebendo tantas iniquidades e injustiças sociais que as políticas públicas estão cometendo na sociedade, principalmente nossos irmãos que vivem à margem dela, nossos irmãos que estão famintos do pão material e também do pão espiritual, que é o principal. E essas políticas públicas, não estou falando em partido político, estou falando em políticas públicas, nós temos o direito e o dever de falar isso em palestras, quando tivermos a audiência de alguém, justamente para esclarecermos. Como é que eu vou dizer que eu sou cristão se eu sou a favor de armas? Eu vou estar servindo a Deus ou a Mamon? Muitos que se dizem líderes espíritas, que na doutrina espírita não tem nem pontífice, nem líder e nem catedrais. Cometeram enganos, exaltando personalidades humanas, e no início eu disse aqui que o Emmanuel colocou, tem lá no Fonte Viva, se as instituições são falíveis. Por que são falíveis? Porque os homens que as dirigem são infalíveis. Então como é que eu vou enaltecer algum ser humano utilizando o espaço da doutrina para enaltecer instituições? Não. Nós podemos, sim, enaltecer instituições sérias, como a doutrina espírita. Então, eu não posso conceber que espírita, que se diga espírita, é a favor de armas, é a favor de perseguições, é a favor de
destruição da natureza, é a favor do capitalismo selvagem. O capitalismo é necessário, porque o dinheiro está no próprio livro dos Espíritos. Eu, para comprar esse celular, tive que ter dinheiro, senão não comprava. Mas como é que eu vou conceber ser espírita cristão, que é a mesma coisa? Como é que eu vou conceber tendo esse valor, se eu sou a favor de quem propaga armas que matam? Jesus disse a Pedro, Pedro, embainha a tua espada, porque quem ferir pela espada será ferido. Nós temos que falar sobre isso nas casas espíritas. Eu não estou falando em partido político. Eu não estou falando em nomes. Eu estou falando em políticas públicas. Eu não posso conceber dentro de minha casa, dentro de meu coração, venha a nós o vosso reino. Está lá na oração dominical. Como é que eu vou dizer isso na oração e sou a favor de armas? Sou a favor de mentiras? Eu não posso me conceber como espírita. Eu não posso me conceber como cristão. Eu não estou seguindo o que Cristo disse. Aí é que está a questão da leitura da senhora que eu queria chegar. A afabilidade e a doçura, o que foi dito? A apresentação exterior. Então tem muita hipocrisia no movimento espírita que precisa ser tocado nessas questões. Nossos irmãos estão comendo lixo, restos, jogado fora, por causa das políticas públicas e por causa da ignorância e da hipocrisia de muitos cristãos. Porque nós temos um país cristão, independentemente de religião. E precisamos acordar para o que Jesus nos trouxe. Não é para o que André Dias disse, não. Não é para o que fulano fala, não. É para o que Jesus nos disse, através das ações, dos exemplos vivificados por ele. Então nós não precisamos de bengala. Nós somos seres, trazemos os arquétipos de vidas passadas que tínhamos necessidade do Deus da lua, do sol. Mas nós estamos no século XXI. A caminho do terceiro milênio. Nós não precisamos de guru nenhum para ficar nos dizendo isso. Nós temos a doutrina espírita para estudar através dos livros. Porque os gurus também falem. Eles são falíveis. E faliram. E deveriam ter a humildade de retornar da onde falaram. Pelo menos ter a humildade de pedir desculpa depois de tantos escândalos apresentados agora pelos mesmos que causaram penalidades. E agora nós temos que ter essa questão. Então, cabe nós espíritas, casas espíritas, fazermos uma reflexão sobre essa veracidade. Não é mentira, não é fake, é verdade. Então, que Deus nos abençoe, que nos proteja e que estejamos com a nossa consciência tranquila. Que utilizemos o momento espírita para falarmos sobre doutrina espírita, mas, além do mais, sobre verdades, sem julgar quem quer que seja, trazendo a verdade, observando o comportamento de cada um. Agradecemos a casa, a senhora, agradecemos a sua paciência, a todos que acompanharam, a Aveli, irmão fraterno, que Deus nos abençoe. Eu não sei se tem pergunta, se dá tempo, que eu estou sem um óculos aqui, eu não verifiquei. Ah, tá. Até então não tiveram perguntas, André. Só seus amigos te cumprimentando. Que está de ladinho aqui também. Mas eu vi que tem muita gente e com certeza... Pode virar então agora. Isso, vamos lá. Eu sei que com certeza a grande maioria está saindo daqui hoje com uma boa bagagem, com muito aprendizado de tudo que você nos trouxe hoje, que você nos proporcionou. E a gente, do Centro Espírita Obreiros da Luz, agradece imensamente, né, pela oportunidade que você nos deu de estar conosco e que em breve possamos ter mais encontros como esse. A gente é muito grato. E eu gostaria de pedir a você, assim como nós fazemos nas palestras presenciais,
o palestrante faz a oração de encerramento. Então, por gentileza, nos presenteie com mais essa dádiva da oração. E o pessoal está dizendo que foi muito esclarecedora, que a palestra foi excelente. Quando é que vai ter mais? Tá vendo? Muito bom. Olha, nada pertence a nós, pertence tudo ao livro. Então, que busquemos o conhecimento através do estudo. É necessário, porque a educação ela é consolidada através do estudo. Podemos ouvir, mas nós temos que ver se fulano falou a verdade. Nós que sabemos sobre a doutrina, será que ele falou a verdade? Uns já sabem. Os que não sabem, buscar. Busqueis e achareis, batei e vos abrirá, pede e vos será dado. Foi isso que ele nos legou. Então, estudar, determinar um tempo de 24 horas, inicialmente 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, tempo disponível. Daqui a pouco está estudando 1 hora, daqui a pouco está estudando mais. Mas vamos deixar de assistir, não sei se assistem, coisas chulas da televisão, Big Brother, novela, porque essa doutrina espírita, só para concluir, tudo que tem na doutrina espírita ela será necessário no plano espiritual para nós, porque a doutrina espírita ela não é circunscrita ao planeta Terra. Ela é do mundo espiritual, foi trazida pelos espíritos, então nós necessitaremos desse conhecimento, tanto na vida atual na carne, como no túmulo, durante o túmulo, que existe morte, existe desencarne e desenlace. E a doutrina espírita nos coloca diante desses valores, na terra, no túmulo e fora do túmulo, que é, no caso, quando nós estamos desencarnados e outros já adiantados, desenlaçados dos valores humanos materiais. Então vamos estudar, é necessário para a nossa própria evolução. Tem muitos que gostam de Big Brother, tira a novela, tira essas coisas chulas da vida, porque não vai, isso nada vai servir do outro lado. Ok? Eu agradeço a vocês esse espaço de trazer algumas coisas da literatura espírita. Não sei se foi o necessário, não tem como falar nesse tempo sobre a doutrina. Nós fizemos uma síntese, um preâmbulo e uma síntese. Agradecemos muito. Obrigada. Que possamos, nesse instante, fechar os olhos, se quiser, se necessário, se possível. Sentindo a pacificação interior. Pensando em Jesus, nosso irmão excelso. Agradecendo ao Pai, o nosso Pai. O Senhor da vida, por ter permitido que o Senhor Jesus viesse até nós. Agradecer ao Senhor Ismael, o governador espiritual do planeta Terra, a Virgem Maria Santíssima, e esses espíritos bondosos que nos amparam diuturnamente. A pleiade de espíritos bondosos que existem nos universos. Que oremos por nossos amigos, nossos inimigos, por aqueles que nos caluniam, que nos perseguem, aqueles que desejam mal para nós. Que pensemos com amor, com caridade, com humildade, em todos eles, em nossos familiares, em nossos amigos, a todos que estão passando por esse momento de pandemia e tantos outros tipos de enfermidades, nos nossos lares, nossa família, esposa, marido, filhos, com quem mora conosco. Que essa luz, Senhor, possa irradiar de acordo com a tua determinação. Espargir, levando paz, amor, sabedoria, humildade. Humildade. E que possamos ter condição de pedir a Deus misericórdia. Misericórdia e misericórdia para com todos nós. Ampara e proteja nossos antepassados, as casas sérias, independentemente de religião, os dirigentes do CEO, os trabalhadores, os voluntários, porque sabemos que nada é fácil. É difícil. Mas nós temos que vencer todos os obstáculos que tiverem em nossas vidas,
para poder eu servir ao Cristo sem nenhum tipo de interesse. De uma forma simples, humilde, pacífica. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos à medida que soubermos perdoar todos aqueles que nos devem. Não nos deixeis cair no braço de tantas tentações, livre de todos os males, agora e sempre. Que Deus seja louvado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão por esse momento. Que Deus abençoe a todos vocês e insistam, persistam e vençam. Obrigado. Com certeza. Muito obrigada pela aula excelente que tivemos hoje. E em breve, espero que possamos ter mais como esses. E futuramente, também aqui no nosso centro, quando a gente puder aglomerar de novo. Obrigado pelo ouvido, pelas Um palavras. grande abraço, que Jesus abençoe a você e a todos que estiveram aqui conosco nesta noite, viu? A todos Muito nós, obrigada. obrigado. Que Deus abençoe. E assim seja.